Pedro, muitas vezes a comissão técnica o desrespeitou durante os treinamentos, como algo do tipo, você não vai ser usado, você não treina com intensidade, recados um pouco mais duros. E aí, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui, né, as notícias do Flamengo, né, para a preparação para o jogo contra o Olímpia. E agora deu confusão geral, né, no Flamengo. O Pedro tinha voltado a treinar, né, só que o Flamengo emitiu a nota, né, suspendendo Pedro e suspendendo o jogo contra o Olímpia, né, e multando ele. Aí ele parece que não gostou e pediu para os empresários deles conseguirem o time da Europa, né, para poder sair. Não quer mais jogar pelo Flamengo. Enquanto o Jorge Sampaoli foi o treinador, ele disse que não quer mais jogar pelo Flamengo. Isso que os empresários afirmam, né? A gente não tem a certeza ainda do próprio jogador falando. E também, hoje ainda, né, a Raíssa Simplício trouxe agora há pouco, dizendo que o problema dele com o Jorge Sampaoli e a comissão técnica vem bem antes daquela confusão com o preparador físico, né, que ele levou soco. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Crédito SCPN, link aqui na descrição. Vamos ver aqui, vamos pro vídeo. Não dá mais para ele ficar com esse negócio, não me sinto confortável ou não. Aconteceu o problema, o Flamengo já tomou as devidas medidas, que foi mandar embora o preparador físico, o Sampaoli permanece. Ah, mas não me sinto bem, não me sinto à vontade. Não, você é profissional. 26, desculpa, Zé. 26. Profissional, tem contrato com o clube. Teve esse desentendimento, William, desculpa, eu já vi milhões de desentendimentos desse. Vários, já vi soco na cara, tapa, chuteira na cabeça do jogador, de treinador, já vi vários. E no dia seguinte estavam todos treinando, jogando numa boa. Então, assim, com todo eu gosto muito do Pedro, sempre o defendi aqui nesse sentido de jogador e tal, mas agora ele tem que ser profissional. Ele não pode exigir do Flamengo, que a impressão que dá é que tá bom, eu só volto quando o Sampaoli sai daí, ou quando eu me sentir à vontade. Não, profissional, vai lá, apresenta, isso acontece, ou você acha que se ele for para a Europa isso não vai acontecer? Precisa ter um pouco mais de atitude agora de ser um pouco mais responsável. A impressão que dá agora é que parece um garoto de 19 anos, 18 anos, 16 anos, que não posso voltar, estou envergonhado pelo que aconteceu, não estou me sentindo bem. Não, acontece. Vamos para o jogo. Agora, o Pedro poderia esclarecer, que é uma coisa interessante. Quais foram os abusos psicológicos durante a semana? Isso para mim está pegando muito, porque ele falou sobre isso. Quais foram os abusos psicológicos durante esse período? Ficar no banco? Ser maltratado? Ser tratado de forma diferente? Se for isso, venha a público, que as pessoas possam entender. Segundo fontes... Fontes. Nas férias as fontes gritaram para você? Fontes. Que bom. O Zé, quando é um cara da bola, ele viaja com as fontes. Só tomar até um cafezinho. Né? Vai, dá um golinho aí, manda ver, vai. Zé, pega água, dá um golinho de água e... Segundo fontes, eu perguntei, né, falei, poxa, mas isso é uma coisa interna, sempre aconteceu com a gente isso. Jogando e tal, né? Falei, poxa, sempre acontece com jogadores, treinadores, preparadores físicos, diretores, sempre tem isso. Por que no Flamengo tá vazando o tempo todo? Já vazou do Braz, com o Gabigol, isso daí agora. Eu falei, assim, por que o Pedro foi fazer BO? Ele falou assim, nós tentamos de todas as formas, mas não segurar o jogador. A impressão que dá não, a ideia, né? Eu acho que é o Pedro está sendo orientado a fazer todo esse tipo de situação, todo esse tipo de coisa. Se vocês buscarem aí, quem é advogado, se vocês tiverem, por favor, me corrijam. Hoje tive o cuidado de conversar com algumas pessoas que trabalham com isso. Quando ele fala de abusos psicológicos, isso também dá rescisão por justa causa. A agressão por si só já é uma. Mas abusos psicológicos, se ele comprovar isso, não estou dizendo que o Pedro vai fazer isso, eu estou falando que existem já jurisprudências falando sobre esse caso de abusos psicológicos. Então, assim, tem uma situação que precisa ser um pouco mais esclarecida em relação a isso. Se o Pedro não se sente bem, não se sente mais confortável em permanecer no Flamengo, que venha público, olha, não estou bem, ou seus empresários... Ele teve uma baita proposta recentemente, né? Não, mas independente, não estou confortável, não gosto, não me sinto bem daqui para frente, o que aconteceu é uma coisa que realmente chateia, magoa, não te deixa ficar à vontade, estou saindo. Pronto. É mais fácil, porque senão fica esse negócio, joga, não joga. E assim, 26 anos, já é homem já, né? Não dá para se comportar desse jeito. Acho que os próprios empresários e as pessoas do staff dele também deveriam
de uma certa forma, tomar uma atitude. O Pedro trouxe a informação, mas ser um pouco mais claro em relação a isso. Eu me apeguei muito a isso, aos abusos psicológicos. Eu também. Né? Então, o que aconteceu no final de semana já vinha acontecendo, algumas coisas já vinham acontecendo, né? Porque nós não podemos mais, após a pandemia, acompanhar os treinamentos. Porque depois, dependendo dos abusos psicológicos que está acontecendo, quando o cara ainda leva um soco, pelo amor de Deus. Então, assim, tem muitas coisas. O Pedro já tem um histórico, e aí não é o Pedro. Né? O Pedro, dentro do Flamengo, já tem um histórico de tratamentos diferentes. Quando o Gabigol, com o Rogério Ceni, saía chutando o negócio, o Rogério falou, não, pô, esse jogador que eu gosto, esse jogador que eu adoro, tal. O Pedro, titular, após uma negativa do Flamengo, de Olimpíada, quando o Pedro jogou e o Pedro saiu e o Pedro reclamou, o Rogério falou, não gostei da atitude. Ele não teve o suporte do Rogério. E tal. Não Isso teve, é verdade. são tratamentos diferentes. Pelo menos das câmeras para frente. Foram tratamentos diferentes. Então a gente não sabe o que de fato realmente vem no dia a dia. Então o Pedro poderia esclarecer, ou o próprio empresário, né, soltar uma nota, como soltou no pós-jogo aí sobre as agressões, né, para justamente esclarecer esse tipo de coisa. Mas assim, tá na hora já. Eu acho que o Pedro tem que ter um pouco de amor próprio nesse momento. Amor próprio, nele. Pintou proposta, não pintou proposta, tem, não tem, porque assim, eu tive pesquisando, né? Eu vou pegar, por favor, tô pegando aqui só para pegar números, hein? Informações pode. Informações, já falei por aqui, favor, informações. tá? Só informações. Fontes, isso pode. Sobre a questão de ele estar insatisfeito, né? Se ele está jogando ou não. Desde que o São Paulo chegou, foram 27 jogos. O Pedro jogou 20. Foi titular em 14. Em 4 não jogou devido à lesão. O Pedro esteve 3 vezes no banco e não foi utilizado. Então, assim, até onde vai essa questão de insatisfação ou não? Como é que vai ser gerido esse tipo de situação? Porque tem muitas coisas envolvidas aí, além da agressão, que aí o Pedro está coberto de razão, porque não cabe agressão em momento algum, em lugar nenhum. Então agora vamos ver o que vai acontecer, mas que está muito assim, ele está sendo muito bem orientado. Ele está sendo muito bem orientado a criar uma situação, ou ele ou eu, porque com todos os elementos que ele tem nas mãos, William, ele pode pedir uma justa causa e o juiz vai, toma. E uma rescisão de contrato. Rescisão de contrato. Tá. Vou passar para o Bubu só uma coisa, porque a gente falou sobre a agressão psicológica. Sempre sinalizou para mim, você tem informação sobre isso? Só para tentar esclarecer, porque eu também acho, eu tô com o Zé, eu acho que a parte mais delicada, mais sensível é quando o Pedro fala em tortura psicológica que ele viu sofrer. Na visão do Pedro, muitas vezes a comissão técnica o desrespeitou durante os treinamentos, como algo do tipo, você não vai ser usado, você não treina com intensidade, recados um pouco mais duros da comissão do Sampaoli, do próprio Sampaoli, de auxiliares direto do Sampaoli, né? E aí é uma questão também de outros jogadores. O que se fala é, Sampaoli não é exatamente aquele perfil de técnico paizão. Quem não está sendo aproveitado, ele não tem a menor paciência, o menor trato, informa, como já informou, por exemplo, a Rodrigo Caio, a Varela, a jogadores que, vocês não vão ser utilizados, vocês não estão nos planos, é muito direto. E quem é titular, não necessariamente ele fica tratando com muito carinho, aquela coisa de bajular e tal. Pereira, o anterior, então, também não uma relação muito relação fria e direta que para muitos incomoda e que para o Pedro, em alguns momentos, se tornava, como ele chamou, né, a gente, de uma tortura psicológica do tratamento do dia a dia. Só para falar, Pedro. Sim, eu não acho o tratamento, se for isso, né, estou me baseando nas informações do Pedro. Eu acho que é um tratamento de gente profissional. Eu prefiro até que o treinador venha para mim e fale, olha, eu não tá mais nos planos, pode procurar outras coisas, do que o treinador não falar nada, me deixar lá e aí sim, me fazer sentir, pô, tô de canto, o cara tá me desprezando nesse sentido, não quer trabalhar. Mas é o seguinte, William, os tempos mudaram, as pessoas não falam que os tempos mudaram? Não, os tempos mudaram, evoluíram. E aí eu vou fazer umas comparações, né? Antigamente não se tinha essa quantidade de dinheiro, esses contratos de 5 anos, 6 anos, 10 anos que as pessoas fazem hoje. Os tempos mudaram. Então você tem que ser profissional. Se no teu contrato não tem cláusula, eu tenho que ser titular, meu filho, o treinador não é obrigado a ficar bajulando você com 26 anos nas costas, com 18, com 30, com 40. Se você chegou no profissional, você tem que ser profissional. Então, se o treinador coloca para jogar, ótimo. Se não coloca, no dia seguinte vai se apresentar, porque no dia 30 está caindo o teu salário. Porque você é pago para isso. Você não é apenas para jogar de quarta e domingo, você é pago para se apresentar na segunda-feira, para treinar, para ser profissional, para puxar fila, né, para ter um comportamento adequado. Se você não está satisfeito com o tratamento que você está recebendo, chega no clube e fala, olha, não estou gostando, quero ir embora.
Entendeu? Não acho isso... Se essa for a tortura, né? Desculpa, esse foi o tratamento, me desculpa, aí não dá para concordar com o Pedro nisso. Porque isso é uma coisa profissional. Na Europa, ou em qualquer outro lugar, aqui no Brasil, você vai em... Aqui no Brasil tem treinadores que fazem dessa forma também. Na Europa, é assim, William. Na Europa você vem e fala assim, você vai jogar, não vai jogar. Pronto, tchau. Você é comunicado 6 meses antes, ou até mesmo um ano, 6 meses antes, o teu empresário é comunicado que você não vai ser utilizado. E aí você procura outro rumo. E aí você procura outro clube. Então, assim, se realmente, de fato, esse foi o tratamento, me desculpa, aí é um problema geral. É um problema do futebol brasileiro que trata os jogadores que, de certa forma, fazem gol ou são considerados, isso aqui é uma joia e tal, de outra forma. O treinador não tem que ser babá de ninguém, não. Sim. O treinador tem que ser profissional e tirar o melhor do jogador. Mas eu vou falar uma coisa para você, passar pro Bubu aqui. Se a ideia dele é não utilizar muito o Pedro, usar pouco o Pedro, ou meio que... O São Paulo tem essas coisas, né? A gente sabe. São Paulo e no Santos pediu o jogador que em 2, 3 dias ele já... não quero mais. Bom, meu cara acabou de chegar, mas não quero mais. Não quero mais. Você tá fazendo isso com o Pedro, ele é bem louco, hein, cara? Porque é o Pedro, cara. É o Pedro. Tudo bem, Bubu? Tudo legal. Boa tarde, William. Zé, bem-vindo de volta. Eu não, você sabe que eu tô aqui, né, Bubu? Você tava no Rio, né? Eu não. Você vive indo pro Rio. Parece um cara que eu conheço dessa tava de mesa plantão aqui. Não, Tava tá no bom. Rio é você. E eu não falto, hein? Eu não falto, Bubu. Só que você vai lá e traz informação. Onde você tava? Onde você tava? Jacarepaguá, claro. Então, quando você fala de mim, você fala mais de você, viu? Né? Já te falei. Então, mas Postou isso aí. fotinho. tarde. A padaria reclamou do meu tempo condomínio. ruim, mas vamos lá. Padoca. Boa tarde, fã de esporte. Primeiro é o seguinte, Fala aí. sendo curto e grosso, o Pedro é vítima. Ponto. Do soco. Do De soco. tudo. Soco. Sim, tudo. Pedro é vítima. E a vítima, então, pode fazer o que quiser. Vai pra justiça, faz BO, o cara foi agredido, tem todo o direito. Ele pode fazer o que ele quiser. Se quiser rescindir o contrato, ir na justiça. Ele tem todos os argumentos para fazer, né, Bubu? Entendeu? Ele tem elementos. Porque, por exemplo, você sabe que eu gosto de sentir, identificar o sentimento torcedor. E alguns flamenguistas me escreveram: ninguém toma um soco na cara de graça. Alguma coisa ele fez. Toda ação Não, isso tem uma aí- reação. isso aí é bobeira, o cara assim, não, bem se assim. ele tomou tapa, tomou soco, é porque mereceu, porque fez alguma coisa, sabe? E não é bem assim, não. Cara, é o poste e o cachorro ali, entendeu? Calma, o cara tá errado. Quem bateu, tá errado. Quem apanhou, que não esquece, né? Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece, né? Se a partir do momento que foi pra agressão ele tem física, a todo o pessoa direito. perde a razão. Se ela tivesse razão, a partir do momento que vai pra agressão física, tinha perdeu a gente razão. Não escrevendo, tem jeito. Veja o comportamento do Pedro, porque não sei quando ele fez biquinho. Torcedores do Flamengo falando isso, falando assim, sabe assim, o Pedro não é santo, porque o Pedro, em algum momento, o comportamento dele já foi dúbio, já cogitou sair, não sei o que, bababá. Cara, como se ele fosse o grande culpado da situação. E eu acho que no Flamengo, na boa, o Pedro já engoliu sapo demais, né, cara? Assim, do tipo, quer ir pra Olimpíada. Pô, é um sonho mais do que justificado, tal, de jogar um torneio importante. E o Flamengo bate o pé, não, você não vai. E ficou no banco. Ficou no banco o tempo inteiro. Outro jogador, um pouquinho mais explosivo, teria feito coisa muito... Já tinha saído. O Palmeiras, numa época, namorou com ele não foi. Teve proposta agora milionária, não foi. Ele já deu várias vezes a entender que é um cara que quer ficar no Flamengo, gosta de morar no Rio de Janeiro, né? Embora tenha sido revelado pelo Fluminense, parece sempre muito feliz, disposto. Não cria tanto problema quanto poderia para um cara do nível dele, Copa do Mundo. Sim. Vai na Copa do Mundo. Pra Copa. Outro dia aí, foi a Copa do Mundo, o cara tava lá no elenco e tal. E é tratado muitas vezes assim, reserva, suplente, entra não sei o que e tal. Então, para quem pega esse histórico do Pedro, que em tese seria problemático, e eu não concordo, eu acho que ele me parece um menino muito bom, assim, Sim. sabe? Muito bem intencionado, sempre assim... É um menino do bem. Procura É um menino ser do um bem. cara sensato, ponderado, sabe, e tal. E não é todo mundo que toma um soco na cara e 3 tapas e não reage de uma forma também maluca, tresocada, intempestiva. Que também daria pra gente... Pô, se um cara vai lá, não importa se é o teu chefe, teu superior, preparador físico, quem for, te agride, sei lá, né? O Sampaoli, que eu brinco muito e falo que eu sou advogado do Sampaoli, o Sampaoli não conseguiu numa Copa do Mundo com a Argentina ter paz na comissão técnica dele. A comissão técnica do São Paulo se virou contra ele na Copa do Mundo com a Argentina. Pô, e a Argentina que depois veio numa outra Copa... Mas foi o Sampaoli que pediu ajuda para os jogadores, né? Em vez de pedir Então, pra mas assim, comissão, né? o Sampaoli ficou jogador completamente foi- isolado ali,
auxiliar contra ele, jogadores contra ele, ninguém falando com ele, sabe? Porque é um negócio estranho. Basicamente, o mesmo grupo que depois na mão do Scaloni foi campeão do mundo. Né? Faltou uma habilidade. Então tem gente que também fala assim, veja o histórico do Pedro, porque ele aqui fez biquinho, aqui ele fez mimimi, ele não sei o que, babá. Eu acho que não é isso. Veja o histórico do Sampaoli. Sampaoli tem esse jeito... o histórico do preparador físico, desse preparador físico que foi demitido, já aprontou lá no Olympique, no Lille? Então, tem um ditado que diz assim, você quer saber o caráter de uma pessoa, dê poder para ela. Quer conhecer a pessoa, dê poder, não dê dinheiro. Se você quer conhecer o caráter de uma pessoa, dê poder pra ela. Então, muitas vezes isso esbarra em chefia, em comando. Quando o cara tá por cima comando, aí você vê o cara, como ele trata as pessoas, né? Se ele é ignorante, se ele é arrogante, se ele é prepotente, se ele é autoritário, tal. E o Pedro, ele é subordinado, né? Ele é subordinado, ele trabalha numa empresa poderosa que é o Flamengo, que tem presidente, que tem diretor, que tem técnico, tem preparador físico, ele fica como jogador ali, como um empregado, como um subordinado. Mas em qualquer empresa, nenhum empregado subordinado é obrigado a aceitar qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de tratamento. Se você está na sua empresa, você se sente abusado psicologicamente, maltratado, desrespeitado, isso afeta a tua saúde mental, e você chega ao ponto de ser agredido, o Pedro tem todo o direito de fazer o que ele quiser, cara. Entendeu? Se ele quiser agora, eu não apareço mais, não vou mais. Ele vai na notícia, ele vai ganhar, cara. Porque tá escancarado o processo com BO, com tudo, com depoimento, com testemunha, que ele foi vítima. E aí, galera, qual é a opinião de vocês em relação a essa questão, né? Eu sei que tá um pouquinho já saturado, né, essa polêmica, mas infelizmente gravou novamente, né? Na véspera do jogo, no dia do jogo, bem dizer, né? Pedro faz isso, pede aos empresários, né, para poder sair do Flamengo. E a Raíssa sempre trouxe que esse probleminha já veio bem antes da confusão, né, com o preparador físico. Mas vamos ver o que vai ser do Flamengo, né, em relação a isso. Coloque nos comentários a certa opinião de vocês, é muito importante. Crédito SPN, o link vai estar na descrição. E também coloca o palpite pro jogo de hoje, tá certo? Flamengo e Olímpia, pela Libertadores. Qual vai ser o placar?